Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, dia 5, né, de fevereiro de 2024, 20 horas e 40 minutos. Bastante, como sempre, né, bastante notícia, bastante coisa acontecendo, acho que tudo acontecendo ao mesmo tempo. E hoje eu fiquei analisando, parece que houve uma mudança de chave. Houve uma mudança de chave em fevereiro. Boa noite, Vanilda. Houve uma mudança de chave em fevereiro. Não dá para explicar, mas é uma sensação bem estranha. E não foi só eu que senti. Pela live do Javier Palacios no sábado, né, que eu traduzi aqui, trouxe para vocês, e hoje também, graça e paz, hoje também eu escutei duas lives, uma do Jason Rosa, e ele trouxe algumas coisas que me chamou muita atenção. Eles não são de falar muito porque eles vendem curso. Então o YouTube para eles é para chamar a atenção do curso, né? Mas não sei porque tem que fazer tanto barulho desse jeito. Mas o que me chamou a atenção foi a fisionomia de espanto que estava o Jason Rosa e a fisionomia, como é que diz? Eu não sei, da Nova Era eu não sei, minha irmã. Da Nova Era eu não nem vejo mais coisa de Nova Era, porque, entendeu? Isso aí tem que assistir Luciano César, ele é que vai te dizer isso daí. Eu tô mais focada no Apocalipse mesmo. Então é o seguinte, como eu estava falando, né? Deixa eu voltar ao que eu estava falando, que eu perdi agora. Então, o Jason Rosa, hoje de manhã, ele falando algumas coisas. Eu gosto muito de escutar ele, é o canal Revelar, o canal Geopoliticando, já falei para vocês, Casando o Verbo, são 3 canais dele. E hoje ele estava chamando muita atenção para a volta de Jesus. Muita atenção. E quando foi meio-dia, eu escutei a live do Daniel Lopes. Eu não sei se vocês conhecem o Daniel Lopes. Ao meio-dia, o Daniel Lopes, ele é um pastor da igreja Bola de Neve. Eu conheço ele há muito tempo que eu sigo ele. Quando eu comecei a seguir o Daniel Lopes, ele era somente pastor e, como é que diz? E jornalista, né? Ele tem vários títulos, ele é uma sumidade, ele é uma cabeça incrível, ele é. Mas de um tempo pra cá, ele começou a ficar muito comercial. Abraço, Aline. Shalom. Ele começou a ficar muito comercial, mas mesmo sendo muito comercial, eu escuto, porque eu pego muita coisa que ele fala e eu vou atrás da matéria que ele falou, então eu pego e já vou procurar também. Então eu não fico, eu não pago o canal fechado dele, né? Eu não pago o canal fechado dele. Mas hoje eu me deparei com uma situação diferente. O semblante dele estava um semblante mais preocupado. E a live dele, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês verem. O nome da live dele, eu passei acho que para 2 irmãs para elas assistirem essa live. E diz assim, 2024, a vinda do anticristo. Deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa live dele aqui. Fala, pessoal, é esse tudo aqui, bem? Ó. Desculpem o atraso, mas hoje o assunto é muito legal, creio que vocês vão... E ele tá falando aqui o seguinte, o título da live dele agora, tudo engatilhado para o anticristo em 2024, ó, essa daqui, tá vendo, ó? Tudo engatilhado. Depois, se vocês quiserem, vão lá,
O canal dele é Daniel Lopes. Foi a live de hoje, de meio-dia. Todo meio-dia ele lança uma live. Mas a live dele é 70% fazendo merchan e 30% dando informação. Hoje foi ao contrário. Foi 70% de informação e 30% de merchan. Então isso me chamou muita atenção. Quando isso acontece, eu fico de orelha em pé. É porque eu sei que a coisa tá rimbombando. E ele trouxe sobre o que eu tenho conversado aqui com vocês, da mano destra, né? A mano destra, que o anti-messias, ele vem da mano destra, ele não vem da mano sinistra. Ele vem do lado dos evangélicos. Ele não vai vir do lado ateu. Não, ele não vem, gente. E hoje confirmou. No que o Daniel falou a mesma coisa. A mesma coisa que eu tenho observado já faz algum tempo, ele estava falando hoje. Então eu aconselho vocês a assistirem essa live. Assistam essa live. É muito interessante. Entendeu? É muito interessante. É Daniel Lopes. E essa live dele me chamou muita atenção pela forma. Como eu disse, foi 70% de informação e somente 30%. E o que eu achei muito interessante foi o final da live. Ele disse assim: irmãos, segurem as suas línguas, parem de falar mal da vida dos outros, conserte a sua vida, porque ele é pastor da Bola de Neve. E ele deixou bem claro que nós estamos na iminência da volta de Cristo. Você está entendendo, então? Boa noite, Luciana. Então, prestem atenção, é hora de nós ficarmos atentos. Não é só uma trombeta que está tocando, são várias trombetas. Deus está levantando um povo, entendeu? Para escutar essa trombeta, para escutar. Presta atenção. Coloca a tua língua dentro da boca. Pela língua vai muita gente para o inferno. Escuta o que eu estou falando. Pela língua vai muita gente parar no inferno. Vocês não têm noção do que é isso. E é o que Satanás está movimentando. Satanás está movimentando o povo para o povo trabalhar a língua, para o povo pecar na língua. Presta atenção, meu irmão. Fica alerta, fica de sobreaviso. Não é tempo de brincadeira. É tempo de você ficar alerta. E ali vocês vão ver ele comentando sobre o término da internet e quem é que vai se beneficiar com o término da internet. Quem vai se beneficiar na realidade? Porque a internet, ela não tem nada de satélite, não. A internet é tudo cabo subterrâneo, é cabo debaixo do mar. E a maior fonte disso daí está no Mar Vermelho, aonde está acontecendo os embates. No Mar Vermelho é onde está o maior número de entroncamentos, como é que falam? De rede, tá no fundo do Mar Vermelho. Se aquilo ali for rompido, como os Houthis estão querendo romper, como o povo ali está querendo romper, vai acabar o comércio todo. O mundo vai virar um caos em questão de horas. O mundo vai virar um caos em questão de horas. Não se enganem. Mas tem uma pessoa que vai se beneficiar com isso. Aliás, dois. Dois que estão formando a plataforma do anticristo. Dois que são de direita. E o que mais me chama atenção nisso tudo, eu sigo um pastor, escuto as notícias que ele traz, e esse homem, ele ovaciona esses dois que estão aí na frente da direita, da mano destra, né? Tá na direita do destro. E ele ovaciona dizendo que esses homens são homens de Deus. Entendeu? São homens de Deus. Então, irmãos, cuidado com o engano. O engano tá aí. O engano tá aí. Presta bastante atenção. O engano está aí. Tá na porta. Vai se cumprir aquela parte que diz: se possível for, vai enganar até os escolhidos.
Se você é uma escolhida de Deus, é hora de você prestar atenção. É hora de você estar com os teus olhos na Bíblia. Não é estar no olho na nova era, não. É estar com o olho na Bíblia. Tá com o olho na Bíblia, porque a Bíblia é que fala a verdade. Isso tudo que tá aí é mentira. Falam a mentira. Eu tenho que buscar a Bíblia. Eu tenho que buscar o que a palavra de Deus está dizendo. Não é mais tempo de ficar olhando para esse e para aquele, fazendo dos outros. É bola de, como é que fala? Bola de cristal. Cartomante, não. Aqui eu trabalho com a palavra de Deus. Aqui eu estou trabalhando com o que está escrito na palavra de Deus. Presta atenção. Sabe? Não é hora da gente perder tempo com o que não é para perder tempo. Nossa, eu esqueci de colocar meu celular para carregar. Meu pai do céu. Pera aí, gente. Deixa eu achar meu cabo do celular aqui. Só um minutinho. Só um minuto. Ai, deixa eu colocar aqui. Não é hora da gente perder tempo com o que não interessa. Entenderam? Não é hora de nós estarmos concentrados na palavra de Deus. Examinar a escritura. Por quê? Porque a coisa tá para acontecer. E o que tá acontecendo é para enganar até aqueles que ou se dizem escolhidos ou que realmente são escolhidos. Então, só quero te dizer uma coisa. O homem do pecado não vai vir da esquerda, ele não vai vir de nada disso. Ele vem da direita. Ele vem do meio do povo evangélico. Ele vem quando eu vejo aquele pastor ovacionando, não porque esses dois homens são de Deus. Deus vai levantar eles para livrar o mundo. E eu fico só observando, falo assim, Senhor, tem misericórdia. Eu não estou acreditando que esse homem está falando isso. Eu fico pensando, eu fico assim, estarrecida. E eu venho já faz bastante tempo, faz mais ou menos uns 60 dias que Deus tem falado muito comigo a respeito desses dois homens. Eles estão vindo, como eles estão vindo enganando todo mundo, né? E o mito aqui também enganando meio mundo, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas é uma plataforma para enganar, se possível, até os escolhidos. Então, em vez de você ficar buscando nova era, ficar buscando outros aí que estão falando que é esse, que é aquele outro, você vai ler a Bíblia, leia a Bíblia, procura ter vida eterna nela, porque é o seguinte, meu irmão, minha irmã, o tempo já chegou. E se nós não abrirmos os nossos ouvidos, os nossos olhos, nós vamos embarcar para o inferno direitinho. E vou te dizer mais, hein? Segura a tua língua. Segura a tua língua. Porque o Senhor vai medir o tamanho de cada língua. Escuta o que eu tô... Boa noite, Alberto. Escuta o que eu tô dizendo. O Senhor já está começando a medir o tamanho das línguas. Fica alerta. Fica alerta. O Senhor tá vindo com força. A coisa não vai ser brincadeira, não. Não vai ser brincadeira. E eu achei interessante hoje o Daniel Lopes falando no final da live dele, falando sobre a língua. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, então quer dizer que não sou só eu que estou sendo como é que fala? Sendo alertada sobre o poder da maldade da língua. Entenderam? Então, presta atenção. Deus está levantando o povo dele para alertar. A língua, irmãos, é onde Satanás vai pegar o crente. Ele vai pegar o crente na língua. Põe tua língua dentro da boca. Porque o Senhor vai medir ela, hein? O Senhor vai medir. A tua língua pode te levar para o inferno. A tua língua pode te levar para a vida eterna. Sabe por quê?
Porque quando você dá vozes para línguas traiçoeiras, quando você dá voz para a língua traiçoeira, você está batendo palma para ela. Você está dizendo amém para ela, você está pecando igualzinha a ela. Ah, mas eu não entro na conversa. Não entra, mas dá ouvido para a conversa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Presta atenção, meu irmão. Satanás, ele vem com a bandeja da língua comprida. Satanás vem com a bandeja da fofoca. Satanás vem com as bandejas. E fofoca é vício. Fofoca é vício. Tá entendendo? Fazer fofoca é vício. A pessoa sente prazer em fofocar da vida dos outros. Em fazer discórdia. Presta atenção no que eu tô dizendo. O Senhor vai medir as línguas. Boa noite, Cleide. O Senhor vai medir as línguas. E pelo tamanho da tua língua e o que você fez com ela e o que você colocou o teu ouvido para ouvir, aquilo que não vem da parte do Senhor, o Senhor vai cobrar. Escuta o que eu estou dizendo. A coisa é séria. A coisa é muito séria. E hoje eu vi a seriedade da coisa quando eu vi o Daniel Lopes falando a mesma coisa. Então, meu irmão, vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado porque Jesus está voltando. O Javier Palácio esses dias também falou a mesma coisa. A mesma coisa ele falou sobre a língua. E nós estamos vendo aí servos de Deus sendo usados pelo Pai, trazendo o mesmo recado. Mesmo recado. Cuidado. Cuidado para quem você está acendendo vela. Cuidado para quem você está acendendo vela. Cuidado. Cuidado para não fazer dos outros carta de quiromancia. Cuidado para não fazer dos outros. Eu quero saber o futuro, não me importa o resto. É somente eu quero o futuro, mas está esquecendo de guardar a alma do mal. Está esquecendo de guardar a sua alma do mal. Vive sassaricando. Sassarica aqui, sassarica ali, vai aqui, vai ali. Vai ver o que está acontecendo. Porque a curiosidade é maior do que qualquer coisa. Por causa de curiosidade, um gato morre. Sabia disso? Gato é o bicho mais curioso que tem. Cuidado, meu irmão. Fica esperto. Antena, põe tua vida em ordem na presença do Senhor. Separa com esse tipo de coisa. Para de ficar indo em páginas que não vão te agregar nada. Vão te agregar somente, sabe o quê? Perdição. Cuidado. Nós não estamos em tempo de brincar com a situação. Não é tempo de brincar com a situação. Jesus está voltando, as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo. Aqui hoje, presta atenção. Presta bastante atenção. O nosso país hoje amanheceu numa instabilidade terrível, tá? O nosso país hoje amanheceu numa guerra tremenda que você não tem noção. As casernas estão em rebuliço. Você sabia disso? Que as casernas estão em rebuliço? Você sabia que o côncavo e o convexo estão em pé de guerra? Você sabia disso? Ou você não está nem ligando para o que está acontecendo? Porque, não me importa. Eles lá nunca acontece nada mesmo. Fica esperto. Fica esperto, porque o nosso país está para entrar numa GC, tá? O nosso país está para entrar numa GC. Aquele avião hoje que deu problema, né? Com aquele rapaz lá que diz que é o fulano de tal, né? Diz que é o Senaqueribe. Shalom, Graciele. Aquele pane que deu ali, aquilo foi um aviso. Aquilo foi o aviso. Tá entendendo? Exatamente, Alberto. Presta atenção, aquilo foi um aviso para a figura de pessoa que estava lá dentro. Porque as forças, né? As forças que vestem verde oliva,
estão em rebuliço dentro das casernas, dentro dos quartéis. Tá entendendo? Eu acho que você deve estar entendendo o que eu tô falando, né? Acho que você deve estar entendendo. Entendendo? Então, prestem bastante atenção, porque nós estamos para acordar de um jeito, aliás, dormir de um jeito e acordar do outro. Tá? Nós estamos para dormir de um jeito e acordar do outro. O rombo que dizem que é tanto, é 3 vezes mais. Tá? Não temos tempo, não tem verba para pagar o que deve para o povo. Não vai ter verba para liquidar muita coisa de aposentadoria. Não vai ter verba alguma coisa. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Graça e paz, Marta. Tá entendendo? Se preparem. Estejam preparados com as suas vidas no altar. Sabe por quê? Se você tiver com a tua vida no altar, você vai passar por tudo isso com paz no teu coração. Você vai passar por tudo isso com segurança em Cristo Jesus. Entendeu? Você vai passar por isso com segurança naquilo que você tá aí. Tá entendendo? Então preste atenção, meus irmãos. Põe tua cabeça em ordem. Põe a tua cabeça no lugar. Ora pela tua família. Unge a tua casa. Unge teus animais. Unge a porta da tua casa. Porque nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós estamos lutando aqui no Brasil. A luta é contra Leviatã. Entenderam? Aqui no Brasil a luta é contra Leviatã. Entenderam? Isso aí é outra armação, né? Isso é outra armação. Só para pode ser que seja o filho mais novo. É verdade, Alberto. Porque é o seguinte, a realeza negra da Europa, ela tem que mudar todinha para que possa vir o homem do pecado, entendeu? Ela tem que estar toda mudada. Pode ver, na Dinamarca já mudou, né? A rainha Margarida, ou Margarete, não sei o nome dela lá, abdicou a favor do filho e está mudando todo o trono. A Espanha também parece que vai mudar. Entendeu? Paz, Luciana. A Espanha parece que vai mudar. Está tendo uma mudança total na realeza negra da Europa. Para que venha o homem do pecado. Entendeu? Então, meus irmãos, prestem atenção. O nosso mito está mitando aí na Europa, né? Está mitando, está fazendo o maior sucesso. A live que fez ontem com um português, né? Com um repórter português. Irmãos, prestem atenção. A coisa vai ficar tensa. Mas aqueles que estiverem agarrados na orla do vestido de Jesus terão a confiança da presença do Mestre junto conosco. Tá entendendo bem isso? Põe a tua confiança no Senhor. Mergulha na leitura da palavra do Senhor. Não fica mergulhando no que eu tô falando. Não, vai você ler a palavra. Vai você observar. Aqui a gente está conversando da palavra. Aqui ele está trazendo alguns assuntos, porque as coisas estão acontecendo rapidamente. Está rápido. Para um país, tudo entrar no caos, é questão de horas. Não chega a semanas. 3 dias, meu irmão, o mundo está no chão. Tá? Se cortarem os cabos no Mar Vermelho, o mundo entra no chão em 3 dias. Nem 3 dias, é momentos. E nós precisamos estar com Cristo, firmes na presença do Senhor. Aquele que estiver firme na presença do Mestre, observando a sua palavra, colocando a sua vida diante de Deus, presta atenção. Aquele que estiver com a sua vida mergulhada na presença do Senhor, com a sua língua dentro da boca, você pode ter certeza, os anjos do Senhor vão se acampar ao redor daqueles que o amam. O Salmo 91 será presente na tua vida.
O Salmo 91 será imprescindível para a tua vida. Presta atenção, meu irmão, presta atenção. Mas vamos começar a nossa leitura de hoje. Nós já estamos no penúltimo capítulo do livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Amanhã a gente termina 1 Coríntios e depois adentramos no 2 Coríntios, se assim o Senhor permitir, né? Se a internet estiver ligada até lá, né? Porque eu acho que muito pouco tempo nós vamos estar aqui. Nós já estamos terminando, já estamos nos despedindo, viu, irmãos? Você pode ter certeza de uma coisa, nós já começamos a nos despedir. Mas vamos lá. Eu vou ler na versão, deixa eu ver como que é o nome dessa versão aqui. Eu tô lendo na versão, ô Senhor, cadê ela? Nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? É nessa versão que eu vou ler, que tá mais fácil de entendimento, tá bom? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Eu quero que você observe bem determinadas coisas aqui, porque nós temos, como nós dissemos, o povo de Coríntios, eles eram um povo muito cheio de doutrinas filosóficas. Eles misturavam filosofia com a crença, é o que o povo faz hoje. Mistura o coach com a Bíblia, mistura psicologia com a Bíblia, eles misturavam filosofia com a palavra de Deus. E Paulo trabalhava tentando desfazer o que eles pensavam, né? Então Paulo desenhava a ponto de às vezes cansar quem está lendo, tá? Para que eles pudessem entender. Então agora nós vamos ler sobre isso daqui. Ele vai falar sobre ressurreição. Presta atenção nos detalhes. Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. Então ele está dizendo para eles que eram para eles ficarem firmes no evangelho que ele tinha apresentado, ele anunciou o evangelho de Cristo a eles. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. Tá entendendo? Se continuarem firmes nele. Não é trazendo a nova era para o evangelho, não é trazendo a filosofia do Platão, não é trazendo a filosofia do Aristóteles, não é trazendo a filosofia do Sêneca e aí a coisa vai embora. Não, é a Bíblia pela palavra. A não ser que não tenha adiantado nada a vocês crerem nele. Crer em quem? Crer em Jesus. Paulo está chamando a atenção deles. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos. Então você não é salvo por outra coisa, é somente pelo evangelho. Se continuarem firmes no evangelho, a não ser que não tenha adiantado nada, vocês crerem nele. Quer dizer, você crê? Ah, mas eu creio, mas será que é isso mesmo? Mas eu quero saber o que vai acontecer, quem que vai ser o anticristo, eu quero saber quem que vão ser as duas testemunhas, eu quero saber essas coisas. A minha salvação, de qualquer jeito eu vou, eu tô falando da Bíblia, eu vou. Não, não vai, não vai. Sinto te dizer, não vai. Se não tiver com a tua vida no altar, com a tua língua dentro da boca, se você não tiver com teus ouvidos aonde é para estar, você não vai subir para o céu. Você não vai ter a vida eterna. Desculpa falar, irmão, mas a verdade é essa. Tô falando é para mim também. Também padeço das mesmas coisas. Não sou santa, não. Mas eu tento me colocar na presença do Pai. Paulo está dizendo agora aqui no versículo 3. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida, apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. Por último,
Depois de todos, ele apareceu também a mim. Paulo está falando. Lembra lá de Damasco? Que Paulo caiu do cavalo? Pois é. Como para alguém nascido fora de tempo. Paulo era... Ele era um temporão. Ele era um apóstolo temporão. Nasceu fora do tempo. Mas quem apareceu para ele na estrada de Damasco? Jesus. Foi ele que apareceu. De fato, eu sou o menos importante dos apóstolos. E até nem mereço ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então Paulo sabe do pecado dele. Paulo nunca, ele não esqueceu. A gente não fica com amnésia, meu irmão, de pecado, não. A gente sabe. A gente sabe que nós pecamos. E a gente guarda isso. Sabe por que a gente guarda? Porque a gente tem que ser grato a quem nos chamou para a maravilhosa graça. Entendeu? E nós não podemos esquecer que nós somos pecadores. E Paulo está aqui relembrando o seu pecado. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a graça que ele me deu não ficou sem resultados. Pelo contrário, eu tenho trabalhado muito mais do que todos os outros apóstolos. Irmãos, Paulo era incessante no trabalho da pregação da palavra. Paulo não parava. Paulo não parava. Sabe por que Deus chamou Paulo? Porque, em primeiro lugar, Deus viu que o coração de Paulo era um coração sincero. Paulo fazia aquilo tudo porque ele foi ensinado daquele jeito. Ele não tinha compreensão, ele não tinha o Espírito Santo ainda. Ele não conhecia Deus como Jó dizia, né? Hoje eu te conheço, eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Paulo ainda não tinha visto a Jesus. Mas do momento em que Paulo viu a Cristo, que ele cai daquele cavalo, e ele vê aquela luz, e ele cega com aquela luz. E ele escuta a voz de Jesus. Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo diz, quem és tu, Senhor? E ele fala, eu sou Jesus a quem tu persegues. Nesse momento, Paulo não tinha mais dúvida que os do caminho eram, na realidade, os verdadeiros. E ele agora foi chamado também para ser um dos apóstolos do caminho. Paulo agora, então Paulo, aquela força que ele tinha para perseguir os cristãos agora, ele vai fazer o quê? Ele vai usar na pregação da palavra. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. No entanto, não sou eu que tenho feito isso, e sim a graça de Deus que está comigo. Assim, não importa se a mensagem foi entregue por mim, ou se foi entregue por eles, pelos outros discípulos. O importante é que foi isso que todos nós anunciamos, e foi nisso que vocês creram. Ele está falando com a igreja de Coríntios, uma igreja terrível, uma igreja perigosa, uma igreja que estava no sul, aliás, no sul da Grécia, e ali tinha todo tipo de pensamento de nova era, tinha pensamento filosófico, tinha pensamento coaching, tinha tudo quanto era pensamento tentando adentrar as entranhas da igreja para fazer a igreja pecar. Tá entendendo? Para perderem a simplicidade da palavra de Deus. É isso que Satanás tenta, irmão. Quando Satanás não consegue tirar você com o pecado do adultério, pecado da prostituição, pecado da fornicação, ele vai levar você no fundo da situação, ele vai levar você por vias psicológicas, ele vai fazer você se enaltecer, você é o bom porque você conhece filosofia, você é o bom porque você é um coaching, você é o bom porque você conhece psicologia. Aí você vai tentar juntar a psicologia, que é a farmaqueia da inteligência humana, com a palavra de Deus não dá certo. Porque a palavra de Deus ela é simples, ela é pura e eficaz, ela transforma vidas. O que a psicologia faz? Transforma pessoas sadias em coloridos. Transforma pessoas sadias em pessoas perniciosas. Sabe por quê? Porque confia mais na farmaqueia psicológica do que confia nas letras da palavra do Senhor. Essa é a verdade. Versículo 12. Se a nossa mensagem é que Cristo foi ressuscitado, como é que alguns de vocês dizem que os mortos não vão ressuscitar?
Pois é, tinha esse povo lá. Tinha a turma que não vai ressuscitar, que não acreditava na ressurreição. Entendeu? Estudando narcisista, cuidado, hein, com os narcisistas. O estudo de narcisista. Então, presta atenção, olha aqui, ó. Existia lá a turma do que não acreditava no ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar. E vocês não têm nada para crer. A briga agora era a turma que estava dizendo que não havia ressurreição. Como os saduceus também no meio do povo hebreu, dizia que não havia. Os saduceus não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam. Seguindo aqui, versículo 15. E mais ainda, nesse caso estaríamos mentindo contra Deus, porque afirmamos que ele ressuscitou Cristo. Mas se é verdade que os mortos não são ressuscitados, então Deus não ressuscitou Cristo. Paulo está desenhando para eles o ressuscitamento. Entendeu? Paulo está anunciando para eles que se Cristo foi ressuscitado, nós também seremos. Porque se os mortos não são ressuscitados, Cristo também não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, a fé que vocês têm é uma ilusão. E vocês continuam perdidos nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que morreram crendo nele estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Entendeu? Ele está confrontando esse povo que achava que não tinha ressurreição. Então, para que então que você está servindo a Cristo? Você está deixando de curtir o mundo? Você está deixando os prazeres desse mundo? Porque você só vai viver aqui? Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado. Isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição. Assim como por estarem unidos com Adão, todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo, todos ressuscitarão. Então veio o primeiro Adão e com ele a morte. Veio o segundo Adão e com ele a vida. Entenderam? Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo de Nazaré. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Presta atenção nisso aqui. Cristo, o primeiro de todos. Depois os que são de Cristo, quando ele vier. Cristo é a primícia dos mortos. Nós seremos ressuscitados com ele na sua vinda. Então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais. Irmãos, lembra que a gente fala, né? Os governos espirituais são potestades, né? Espirituais, dominadores que estão aí nos ares. Ainda estão alguns. Muitos já desceram. Outros ainda estão aí, dominando a terra. Estão numa luta, né? Se eu for falar em termos, né? Em termos, como é que eu posso dizer? Aqui o povo fala, nós temos dois times de demônios na terra. Nós temos um time que pega a parte norte e outro time pega a parte sul. Vamos falar no palavreado aí. Os draconianos no norte e os reptilianos no sul. Entenderam? Estou falando mundo espiritual. Então, Cristo vem, olha aqui, ó. Cristo destruirá todos os governos espirituais. Ele vai destruir a potestade de Leviatã que rege aqui. Ele vai destruir a potestade dos draconianos que vivem lá no norte. Ele vai destruir as potestades dos reptilianos que vivem ao sul. Ele vai destruir tudo. Ele vai destruir a potestade da águia, que domina a águia, a potestade que domina a Europa, né? Que Europa é o nome de uma potestade, sabia disso? Europa é o nome de uma potestade. Ele vai destruir a potestade que rege
as terras de Pudim. Ele vai destruir a potestade que rege as terras de Irã, né? O príncipe da Pérsia. O príncipe de Tiro é uma potestade, o príncipe da Pérsia é outra potestade. O príncipe de Tiro hoje está nas ilhas, ao norte da cidade das 7 colinas, né? Que o príncipe, o rei lá agora está doente. Entendeu? É o príncipe de Tiro que está lá. Como que a senhora sabe disso? Leia 24 de Isaías, 23 de Isaías. Leia 23 de Isaías que você vai enxergar toda a Inglaterra lá, os 70 anos da rainha, tá lá escrito. E agora eles vão fazer o quê? O que vai acontecer com ali? Eles vão cantar com uma prostituta, é o que está escrito lá. Que já está acontecendo. Já está acontecendo. Seguindo aqui. Deixa eu pegar aqui. Deus destruirá os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, entregará o reino a Deus, o Pai. 25. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que ele domine todos os inimigos. O último inimigo a ser destruído é a morte. As Escrituras Sagradas dizem: Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro das palavras todas as coisas não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo, mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Lá em Apocalipse 11, 18 diz: chegou o tempo de destruir aqueles que destroem a terra. Quem é que destrói a terra? São principados e potestades nas regiões celestiais, dominadores deste mundo que destroem o homem. Falam mentiras para esse homem dizendo que ele vai vencer, que eles vão vencer, que eles vão vencer a Deus, que eles podem jogar flechas para Deus, né? Os mísseis que vão para o domo, né? Para matar Deus, que eles vão conseguir, não conseguem. Como aquela Clinton, né? Aquela H. Clinton disse que eles vão conseguir quebrar o domo já está rachado, eles vão conseguir queimar. Ou qualquer hora, uma hora ou outra, nós vamos romper o domo. Ela falou nitidamente, claramente, tem o vídeo dela aí na internet. Pensem agora nas pessoas que são batizadas em favor dos mortos. Presta atenção. Lá em Coríntios, na região da Grécia, existia um povo que colocou uma doutrina que eles se batizavam em lugar dos seus mortos. Irmã Ruth, você está ficando louca? Não, está escrito aqui. E eu fui pesquisar sobre isso. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. Que você fechou os olhos, a tua oportunidade acabou. Não adianta ninguém se batizar por você, porque não vai ter, não tem jeito. Você fechou os olhos aqui, meu irmão, você tá já selado, céu ou inferno. Não adianta ninguém vir querer batizar por quem morreu, porque não vai ter jeito. Mas tinha um povo lá que fazia isso. Então o que Paulo estava dizendo? Porque eles estavam na briga que não havia ressurreição. Então Paulo está falando dele. Pense agora nas pessoas que se batizam em favor dos mortos. O que é que elas esperam conseguir? Se os mortos não são ressuscitados, por que é que essas pessoas se batizam em favor deles? Tá entendendo? Paulo está pegando um erro, uma doutrina errada, mas que eles batizavam pelos mortos, para perguntar para eles se eles estão se batizando pelos mortos. E vocês não acreditam na ressurreição? Por que é que eles estão se batizando então? E quanto a nós, por que é que nós nos colocamos em perigo a toda hora? Paulo se colocava em perigo a todo momento. Paulo era caçado. Quantas vezes Paulo teve que sair das cidades correndo? Porque ele levava o evangelho, levava as marcas de Cristo nele. Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Paulo dizendo. Se afirmo isso, é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Paulo tá implorando, pedindo para os coríntios não se desviarem, não acreditarem que não havia ressurreição. E ele está colocando uma coisa errada, mas ele colocou, se eles se batizam pelos mortos, por que eles fazem isso se eles não creem que Jesus, que serão ressuscitados? Então por que eles estão fazendo? Entenderam? Olha aqui, ó. Aqui em Éfeso eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, se não ressuscitamos, vamos curtir a vida. Se não há ressurreição, vamos partir para a bagunça. Então vamos curtir a vida aqui e esquece do resto. Não se engane. As más companhias estragam os bons costumes. Cuidado, hein? Cuidado com as más companhias. Cuidado com as falas errôneas. Cuidado. Cuidado. Comecem de novo a viver uma vida séria. Ele está chamando o povo a ter seriedade. E direita, e parem de pecar. Paulo estava vendo que os coríntios estavam descendo ladeira abaixo. Paulo desenhava, e mesmo assim eles não aprendiam. E ele diz: comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Irmãos, Jesus está voltando. Comece a viver uma vida séria e direita. Para de pecar, meu irmão. Para de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Irmãos, eu digo para vocês aqui, vou pegar as palavras de Paulo. Tem gente aqui que vem me ouvir só para saber o que eu acho disso ou daquilo. Não vem aqui para ouvir a palavra de Deus, não. E eu sei bem. Vem aqui como se eu fosse uma cartomante. Eu não sou cartomante. Eu sou simplesmente uma estudiosa da Bíblia. Eu sou uma estudiosa da volta de Jesus. Mas eu não tenho bola de cristal. Sabe por quê? Você vem aqui pegar tudo que eu falo para levar para outras pessoas que se prevalecem somente de saber de escatologia, mas não tem coragem de dizer para você: se arrependa do teu pecado, porque Jesus está voltando, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. Você está entendendo? Eu sei o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui, eu estou falando com certeza do que eu estou dizendo. Você vem aqui para buscar o que eu estou dizendo. Engraçado que essas pessoas aparecem nos dias que estão mais fervendo a situação. Aí elas aparecem aqui para ver o que eu posso dizer de determinados assuntos. E eu já peguei qual é a jogada, e eu não faço mais isso. Não. O que eu falar é quando Deus me mostra, Deus fala comigo. E eu vou esclarecer de acordo da palavra do Senhor. Entendeu? Então você leva para quem você está levando, você leva exatamente isso aqui que eu estou dizendo. Se arrependa, porque Jesus está voltando. Não adianta você pregar que o anticristo é o Jared, o anticristo é esse ou é aquele outro, mas você não tem coragem nem de se arrepender dos teus pecados. Não tem coragem de ter uma vida diante da presença de Deus, uma vida pagando preço da santificação, preço de oração. Não, paga preço, sabe do quê? Só fala 5, 6 versículos o tempo inteiro. E paga preço de olhar o que os outros estão falando, quem que vai ser o anticristo, para também poder replicar, porque não tem conhecimento nem de história. Eu quero que você vá lá, entregue essa mensagem que eu estou falando aqui. Leva direitinho o que eu estou falando aqui. Porque aqui não tem cartomancia.
Aqui eu não preciso ficar buscando aqui, não. Aqui primeiro Deus fala comigo, depois Deus confirma na boca dos seus filhos aquilo que ele me dá de percepção. Mas eu falo, tudo que eu falo aqui referente à volta de Cristo é para preparar um povo para herdar a vida eterna. E a preparação é essa: arrepende-te dos teus pecados. Como Paulo disse aqui. As más companhias corrompem os bons costumes. Comecem a viver uma vida séria, direita, e parem de pecar. Põe a tua língua dentro da boca. Santifica a tua língua os teus ouvidos. Entendeu? E digo, como Paulo disse, com toda certeza, alguns de vocês que estão aqui, na verdade, querem Deus só para saber o que vai acontecer. Só para saber que eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que guardar arroz, estocar isso, estocar aquilo outro. Ó, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, tá? Presta atenção. Escuta o que eu tô falando aqui. Se você não estocar oração na tua vida, se você não estocar uma vida de comunhão com Deus, o que você tá armazenando vai tudo pro lixo. Você não vai aproveitar nada do que você tem. Você coloca a tua vida na presença do Senhor. Você coloca a tua vida na presença do Pai, de verdade. Não é fazendo de conta. Não se engane. Com Deus ninguém se engana. Sabe por quê? Porque o Senhor, na hora H, muitos que não têm nada armazenado, Deus vai fazer vir maná do céu para eles comerem. Deus vai fazer sair da torneira leite se for preciso. Deus vai fazer o milagre. Mas você que está salpicando de canto em canto para ver o que esse está falando, o que aquele está falando, o que aquele está falando, você não tem nem comunhão com Deus. Você quer Deus para saber o que vai acontecer e como você vai se livrar da situação. Não adianta, você não vai se livrar da situação. Não vai. Porque você esqueceu que Deus é primeiro lugar. Deus para você está lá no final da fila. Ele não está aqui no começo. Ele não é o primeiro na tua vida, não. Ele está no final da fila para você. Mas você ouvir esse, você ouvir aquele. Não, eu estou sabendo, eu estou sabendo, eu estou sabendo. Esse que está te dizendo que está sabendo que você está tão envolvido, envolvida, já te disse que você precisa curar a tua vida? Já disse que você precisa colocar o teu ouvido na palavra do Senhor? Já disse que você precisa mergulhar na leitura da palavra? Já disse que você precisa converter dos teus pecados, que são muito que estão aí dentro de você? Então fique esperta, meu irmão. Porque Deus vai fazer a pedra virar pão daqueles que servem ao Senhor. E vai fazer o arroz e a farinha que tem na tua casa virar pedra. Na hora H, sabe por quê? Porque de Deus você não tem nada. De Deus você não tem nada. Você tem Deus é da língua para fora. Cuidado, meu irmão. Fique esperto. Versículo 35. Mas alguém perguntará, como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo. Quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Que ele está falando de DNA, gente, presta atenção. Os seres humanos têm um tipo de carne. Os animais têm outro. Os pássaros têm outro. E os peixes têm outro. Cada um dos seres humanos é feito de uma forma específica. Cada um tem um tipo de trabalho. Cada um o estômago num lugar, cada um a boca num lugar. Cada um é de um jeito. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres, que somos nós. O sol tem seu próprio brilho, a lua tem outro brilho e as estrelas têm um brilho diferente.
E mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo material, mortal. Mas quando for ressuscitado, será um corpo imortal. Quando ele é sepultado, é feio e fraco. Mas quando for ressuscitado, será bonito e forte. Você quer estar aqui? Eu quero. Quando é sepultado, é um corpo material. Mas quando for ressuscitado, será um corpo espiritual. É claro que se existe um corpo material, então tem de haver também um corpo espiritual. Porque as Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito que dá vida. Não é o espiritual que vem primeiro, mas sim o material. Depois é que vem o espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, e o segundo veio do céu. Os que pertencem à terra são como aquele que foi feito do pó da terra. Os que pertencem ao céu são como aquele que veio do céu. Assim como somos parecidos com o homem feito do pó da terra, assim também seremos parecidos com o homem do céu. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa aqui. Meus irmãos, o que eu quero dizer é isto. Ele desenhou e agora ele vai dizer: o que é feito de carne e de sangue não pode ter o reino dos céus. O que é feito de carne e sangue não pode ter parte no reino de Deus. E o que é mortal não pode ter imortalidade. O que você é? O que você é, criatura de Deus? Você quer a vida eterna, meu irmão? Então você se volte para as coisas do Pai. Pede para o Senhor mudar essa tua cabecinha pequenininha que você tem. Cabecinha de galinha. Ela olha só para baixo, a galinha olha. O máximo que você chega a ser um avestruz. O máximo que chega a ser um avestruz. Mas não consegue jamais ser uma águia. Por quê? Porque não coloca a sua vida aos pés do Senhor. Não coloca a sua vida aos pés do Pai. Assim, quando este corpo mortal se vestir com o que é imortal, quando este corpo que morre se vestir com o que não pode morrer, então acontecerá o que está escrito nas Sagradas Escrituras. A morte está destruída, a vitória é completa. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu poder de ferir? Irmãos, nós precisamos estar aqui. Você quer ressuscitar com Cristo em novidade de vida? Você quer ser transformado por Cristo num piscar de olhos? Você precisa colocar a tua vida no altar. Você precisa buscar de Deus arrependimento, vida consagrada, vida de santificação, vida de fé. O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeçamos. Vamos agradecer a Deus, porque Ele nos deu a vitória através do sangue de Jesus. Portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes. Continue ocupados no trabalho do Senhor. Você está no trabalho do Senhor ou você está no trabalho da tua própria vida? Que trabalho é que você está? Aquele que ama o Senhor, ele cuida dos outros. Aquele que ama o Senhor, ele busca o bem-estar do próximo. Não é só o seu bem-estar próprio. Não, não é não. Ele busca fazer tudo também para os seus irmãos. Pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Você está entendendo, meu irmão? Deu para você compreender isso aqui? Presta bastante atenção. Eu vou ler de novo no versículo 51, diz assim: escutem bem este segredo, nem todos vamos morrer,
mas todos nós vamos ser transformados num instante. Isso aqui é na volta de Cristo. Nem todos nós vamos morrer, mas seremos transformados num instante. Num abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. Irmãos, tem gente que pensa que a última trombeta aqui é a trombeta de Apocalipse. Não é. Lá em Tessalonicenses 4, 16 e 18 diz que é a trombeta de Deus. A trombeta de Deus, deixa eu abrir aqui 1 Tessalonicenses 4, 16. Eu gosto muito disso aqui, o Senhor fala muito comigo. Olha aqui, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. A trombeta que soa no Apocalipse é um anjo que toca. Aqui está dizendo que é voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Você quer fazer parte, se por um acaso você morrer antes da vinda de Jesus, que está muito próxima, você quer fazer parte dessa ressurreição? Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Você escutou? Essa é a trombeta de Deus, a voz do arcanjo. Agora vamos para Apocalipse 11, versículo 15. Vamos lá. Apocalipse 11, para você ver a diferença. Versículo 15, diz assim, ó. Vamos achar aqui. 11, versículo 15. E tocou o sétimo anjo, não é o arcanjo. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Você entendeu? Essa trombeta sétima é o anjo que toca. A trombeta daqui, a última trombeta, é a voz de arcanjo. É a trombeta de Deus, não é a trombeta que foi dado ao anjo para tocar. É a trombeta de Deus. Então nós seremos transformados no toque desta trombeta. Da trombeta de Deus que está em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16. Tá entendendo? Então presta atenção, meu irmão. Jesus está voltando. A partir do momento em que o anticristo aparecer, que eu acredito que apareça já está para aparecer, o movimento das peças do tabuleiro estão dizendo isso, tá? Estão dizendo isso. Digo para você, a partir do momento que ele aparecer, aperta os cintos, porque Jesus virá a qualquer momento. O sexto selo é o início da ira de Deus. Não se engane. Se o quarto selo foi aberto ano passado, como nós vimos que foi, o quinto vai ser agora, esse ano. O sexto é o ano que vem. Você está entendendo a proximidade da volta de Jesus? Você está entendendo a proximidade de você colocar a tua vida diante de Deus? De você colocar em santificação a tua vida? De você mudar os teus costumes? Você está enxergando isso? Você está conseguindo enxergar? Você precisa mudar. Você precisa sair da tua zona de conforto e entrar, meu irmão, na zona da santificação. A santificação, ela exige renúncia. A santificação exige boca calada. A santificação exige muita coisa que muita gente não está pronto para isso. Mas eu digo para você, muitos são chamados, poucos vão ser os escolhidos. Que você possa ser escolhido por Deus. Presta atenção. Nós não temos tempo mais para ficar brincando. Nós não temos tempo mais para ficar olhando doutrinas de demônios. Presta atenção no que eu estou te falando. Não tem tempo mais para isso. Se você tem tempo, meu irmão, eu não tenho. Se você tem tempo
com tudo que está acontecendo de ficar olhando doutrina de demônios, eu não tenho tempo. Você está olhando Anon? Anon já está aí. O que você quer mais ver isso? Não, você tem que se santificar. Santifica a tua vida, porque a nossa vida não é mais aqui. A nossa vida é no céu. A nossa vida é na vida eterna. Eu não perco tempo mais com isso. O máximo que eu perco tempo é observar algumas coisas para nós sabermos a direção a ser tomada. Mais nada. A nossa vida tem que estar no altar. A nossa vida tem que estar firme com Cristo. Tá entendendo bem? Entendeu o que eu estou dizendo? Vamos orar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sempre digo que a Bíblia diz que muitas das vezes nós oramos e não recebemos como deveria receber a oração. Por quê? De Deus a resposta. Porque nós não sabemos pedir como convém. Nós estamos entrando numa fase no Brasil em que hoje nós somos vendidos praticamente por uma dívida para organização, para desorganização mundial de Satanás. Tá? Nós somos vendidos hoje, né, por Senaqueribe, para a desorganização mundial de Satanás, né? Aquela cobra no caduceu, né? Já sabe o que é. E ali, a potestade de Leviatã está se levantando contra o povo do Brasil, contra os filhos de Deus, porque o que eles querem é nos fazer pecar, eles querem nos marcar com a marca da besta. Presta atenção, daqui para frente, a marca da besta vai vir com força. Escuta o que eu estou lhe dizendo. E nós temos que clamar direito. Qual é o nosso clamor? Senhor, em nome de Jesus, amarra Leviatã contra o teu povo. Em nome de Jesus, todos os poderes das trevas de Leviatã, que é a potestade que rege a América do Sul e, em especial, o Brasil. Que a potestade de Leviatã esteja amarrada sobre os teus filhos no Brasil. Exatamente, pastor, é isso daí. A serpente vai atacar, pois agora tem autorização. Exatamente, nós somos trocados. O povo brasileiro foi feito uma moeda de troca, né? Com essa desorganização mundial de Satanás. A nossa oração é simplesmente essa. Você quer vencer? Então começa a orar. Senhor, em nome de Jesus, amarra toda a potestade de Leviatã sobre o teu povo no Brasil. Amarra, em nome de Jesus, nós te pedimos. Exatamente, foi uma reunião hoje à tarde. Exatamente, uma reunião hoje à tarde. Boa noite, Suzana. Prestem atenção. Orem desta forma. Porque a palavra de Deus diz que tudo que pedirdes em nome do Pai, em nome do Filho, o Pai o concederá. Então o povo de Deus tem que clamar por si e pelo povo de Deus que está nessas terras. O povo de Deus que está nessas terras, nós temos aqui cubanos, temos ucranianos, nós temos tudo quanto é nação, haitiano, venezuelano, está tudo aqui refugiado. Então o nosso clamor é esse: Senhor, em nome de Jesus, amarra a potestade de Leviatã sobre o teu povo no Brasil. Entendeu? Presta bastante atenção. Ora direito. Faça oração inteligente. Deus não gosta de oração de tolo. Deus não gosta de oração de tolo. Exatamente, pastor. O sistema se alinhando com o Senaqueribe. Exatamente. Exatamente isso. Nós não temos mais tempo de brincar, irmãos. Tá? Não temos tempo para brincar. O tempo é de correr. Correr para os braços do Senhor. Correr para debaixo das asas do Todo-Poderoso. Porque nele está a nossa salvação. Estão entendendo? Nele está a nossa salvação. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos diante da tua presença, Pai, te louvando e bendizendo o teu nome. Nós estamos diante da tua presença, te agradecendo, Senhor, porque tu és Rei.
Te agradecendo, Senhor, porque Tu és o Deus da nossa vida e a Ti nós rendemos honra e graça. Senhor, eu te peço pelos meus irmãos que aqui estão. A palavra foi dura. É para machucar, Pai, tanto a mim quanto a eles. Mas é a palavra que levanta. É a palavra que nos faz caminhar diante da Tua presença. É a palavra que fere, mas ela cura. Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Guarda o Teu povo, guarda as nossas crianças. Nós sabemos, Pai, que os dias já começam a estar balançando. Nós já estamos sendo balançados. Mas nós cremos no Teu poder. E nós cremos, Pai, que Leviatã estará amarrado, estará preso contra o Teu povo. Sobre o Teu povo, Leviatã não terá poder. Sobre o Teu povo, Leviatã não tem poder. Sobre o Teu povo ele está amarrado, e nenhuma arma preparada contra o Teu povo prosperará. E toda língua que se levantar em juízo nós vamos condenar. Essa é a herança dos filhos de Deus sobre a terra. Senhor, eu te peço cada alma que está aqui, cada vida que está aqui, Pai. Cada vida que está aqui, buscando a Tua presença. Eu te peço a cobertura do sangue de Jesus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas mentes. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos pela Tua infinita bondade, pela Tua infinita misericórdia. Que toda e qualquer ação de Leviatã contra o Teu povo seja agora amarrada em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela autoridade que o Senhor nos dá mediante a Tua palavra. Te agradecemos, Senhor, pela autoridade que o Senhor nos dá mediante o poder do sangue de Jesus. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha sobre todos nós e nos abençoe e nos ajude. Dá-nos uma noite em paz na Tua presença. Livra os meus irmãos de pecar contra Ti. Guarda-nos debaixo das Tuas asas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Por que é que vocês não podem pedir para o Senhor expulsar Leviatã? Porque Leviatã tem que cumprir o papel dele contra todos aqueles que não professam o nome de Deus. Escuta isso. Mas nós temos a autoridade do Espírito Santo para amarrar ele contra as nossas vidas, daqueles que buscam a palavra de Deus, daqueles que estão de acordo com a palavra do Senhor, que estão buscando ser nova criatura, que estão buscando ter uma vida na presença do Senhor, que estão lutando pelas suas famílias, que estão lutando para irem ao reino dos céus, para sermos transformados num abrir e fechar de olhos. Então nós devemos amarrar contra as nossas vidas, porque expulsar nós não podemos, porque ele tem que fazer aquilo que ele veio. Ele tem que fazer a nação brasileira pagar por tudo aquilo que ela cometeu contra Deus. Mas como nós estamos no Brasil, mas somos cidadãos dos céus, então, contra nós, ele não tem poder. Entende? Então, vocês amarrem o Leviatã das suas vidas, da vida do povo de Deus. Fiquem na graça do Senhor, que o Senhor abençoe a todos. Uma noite de paz na presença do Pai, tá? Cuidado. Aonde você vai buscar informação? Cuidado. Você quer saber muito e tá perdendo a palavra. Fique esperto. Não perca a bênção. Não perca a coroa. Guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. Amém? Fiquem na graça do Senhor. Exatamente, pastor. Estamos de dar debaixo das asas do Altíssimo. É o único lugar. Vai ficar salvo assim, Bruna. Já vou salvar. Daqui 5 minutinhos já tá salvo aí, tá bom? E para quem puder, em nome de Jesus, deixa para mim, por favor, um oizinho, um like, para que eles entendam, tá? Que o meu canal precisa ainda ficar um pouco no ar, tá bom?
Eu não gosto de pedir essas coisas porque eu não ganho nada com isso, nem tem porquê. O Senhor manda aqueles que têm que ouvir, Ele manda ouvir a palavra dele, né? Mas eu tô pedindo para que a gente possa eu colocar no Facebook, colocar no YouTube, a Aline põe no YouTube, e aí a gente pode caminhar, tá bom? Fiquem na graça do Senhor, que o Pai abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.